Olá, crianças! Então, a tia está aqui mais uma vez para explicar a provinha de vocês. Agora vai ser de ciências. Estudaram bastante? Então, para quem estudou, quem assistiu às aulas, está muito boa de resolver, tá bom? Então, vamos lá. Na primeira questão, diz assim: quais são os estados físicos da água? Sabemos que a água ela tem 3 estados físicos, nós falamos sobre isso, não é? Então, você vai dizer os 3 estados da água, você vai colocar. Na 1.1, diz assim: observe os quadros abaixo com os estados físicos. 1 para sólido, 2 para líquido e 3 para gasoso. Agora, numere os quadrinhos de acordo com o estado físico em que a água é encontrada no ambiente. Ou seja, se é líquido, se é sólido, se é líquido, se é gasoso. E você vai colocar. Os rios é sólido. Se for sólido, você coloca 1. Se for líquido, você coloca 2. Se for gasoso, você coloca 3. As nuvens. Qual é o número que você vai colocar? Mares, gelo e assim por diante, tá bom? Na 2, diz assim: numere a segunda coluna de acordo com a primeira. Observando que os estados físicos da água, ele sofre transformações, não é isso? Ela sofre algumas mudanças, são as mudanças de estados físicos da água que a tia falou sobre isso. Nós vimos 4: solidificação, fusão, condensação, vaporização. Solidificação, o nome já está dizendo, a água vai se tornar o quê? Fusão, ela vai se transformar, viu? Ela está num estado e vai mudar para o outro. Terceiro, o terceiro número, condensação. Condensar é quando a tia falou lá do copo de água, que quando ele tá, a água dentro do copo fica gelada e por fora, na superfície do copo, fica aquelas gotinhas de água. Essa é a condensação, é a mudança da água que está no ambiente, no gasoso, ele vai ficar o quê? Na vaporização, onde está dizendo, a água vai se tornar um vapor, né? Então vai ser o quê? Aí você vai numerar as passagens, as mudanças dos estados físicos da água. Na segunda coluna, tá bom? Na terceira questão, você vai fazer também a correspondência do ciclo da água na natureza. Nós vimos, que a água, a primeira coisa ela faz, ela evapora com o quê? Por causa de quê? Por causa do calor do sol. Com isso, ela se transforma com a força do vento, o vento carrega as nuvens, né? Elas ficam cheias de água, elas voltam para a terra em forma de chuva, neve, granizo, e vai encher os rios novamente, penetrar no lençol freático e assim por diante. Não foi isso que a tia explicou? Então você vai fazer a correspondência. O que é fazer a correspondência? Numerar entre os desenhos e as frases. Então tá aí, ó, número 1, 2, 3 e 4. São 4 processos que você vai numerar. Primeiro, a chuva volta para rios, mares e lagos. Esse é o primeiro processo. Calor do sol evapora a água do rio. O vento leva as nuvens para outros lugares, acumulando gotas de água que faz chover. Você vai numerar, colocar os números na ordem. Você vai ver o que é primeiro, o que é segundo, o que é terceiro e o que é quarto no processo do ciclo da água, tá bom? A 3.1, você vai também colocar números de acordo com o ciclo da água na natureza, né? Numere os quadros na ordem certa e conclua como se forma a chuva. Nós vimos que primeiro a água faz o quê? Ela vai para onde? Lá para um lugarzinho, né? E tal, e tal, e tal. E por último é que faz chover, não é isso? Então, nós vimos, você vai numerar 1, 2 e 3. Vocês têm 3 quadrinhos aí, você vai numerar primeiro, segundo e terceiro de acordo com o ciclo da água, com que a água chove, viu? De acordo com como chove na terra. A quarta questão diz o seguinte, Leia o texto com bastante atenção e responda os itens que seguem. Então, tá aí água poluída. Tem o texto, a tia vai ler, tá? E vou ler junto com vocês. A tia vai ampliar um pouquinho para que vocês possam ler melhor, tá?
Água poluída. A água é extremamente necessária à manutenção da vida em nosso planeta. Apenas uma mínima parcela da água da Terra é potável e o homem, mesmo tendo consciência disso, vem causando grande desperdício, contaminando esse bem precioso com lixo, esgoto e poluentes industriais e agrícolas. Então, com o que o homem polui o ambiente, né? A nossa água, com lixo, com esgoto e com outros poluentes industriais e agrícolas. Além disso, o homem invade os arredores das reservas de água, provocando o que? Desmatamento e deteriorização das fontes. Então, além dele jogar lixo, além dele colocar esgotos e poluentes, ele também desmata, né? E ele faz a deteriorização das fontes. Nós vimos que a água poluída ou água contaminada é aquela água que tem suas características naturais alteradas por agentes externos, ou seja, é uma água que está suja, imprópria para ser consumida, viu? Água poluída ou água contaminada. Aí nós vimos que a poluição ela pode ter duas origens, a origem química e a origem biológica. A origem química são poluentes, né, lançados pelas fábricas, como detergentes, soda cáusticas, produtos de limpeza, que as indústrias jogam, as fábricas, né, são jogados aonde? Nos rios, nos mares, nas águas, e nas lagoas, etc. A biológica, né, é aquela que é jogada pelos seres humanos e animais, como fezes e urina. Viu? A biológica, né, a poluição biológica, a água infectada por bactérias, vírus e vermes que podem causar doenças, como a hepatite, a cólera e a verminose. Aí nós vimos depois, né, aí ó, depois no texto diz os cuidados com a água, né, a poluição, com a poluição da água. Então a gente viu que nós temos 4 cuidados, por parte das indústrias, por parte da população, dos agricultores e do governo, tá? Aí de acordo com o texto, viu? Aí tem a letra A. Depois que você terminar de ler o texto, você vai ler as questões para responder observando o texto. Letra A. O que vem causando a poluição das águas? Então, você vai ver o que está causando a poluição das águas. O que é água poluída? Na letra B. Na letra C, você vai explicar os 2 tipos de poluição de água. O primeiro, poluição química, e o depois, poluição biológica. Tudo isso de acordo com o texto, tá bom? Na letra D, que medidas o governo precisa tomar para cuidar das águas? Ou seja, quais são as ações que o governo deve fazer para cuidar da preservação das águas? Tá tudo lá no texto. Você vai voltar lá no texto da 4ª questão e vai ler para poder responder. A 5ª questão, você vai completar as frases de acordo com as palavras que estão no quadro. Quais são as palavras? Estação de tratamento, flúor, reservatório, cloro, fundo, população, filtrada e mananciais, tá? Aí você vai ler, vai encaixar as palavras, cada um nos seus devidos lugares. Na 5.1, a gente lembrando que aqui na 5ª questão é de acordo com os cuidados que nós devemos ter com a água, né? Sobre aquele conteúdo que fala sobre o tratamento da água, que a gente viu que a bomba ela retira a água, né, dos rios, dos rios, dos lagos, de açudes, não é? Leva essa água para uma estação de tratamento, lá onde ela vai ser colocada em reservatórios e receber algumas substâncias. É sobre esse conteúdo que você vai completar as frases, tá bom? Na 5.1 também você vai marcar um X nas frases verdadeiras de acordo, né, com a água.
de acordo com a preservação da água, tá bom? A 6, você vai relacionar as colunas A, B, C, D, lá de acordo com a segunda, tá? A segunda de acordo com a primeira, quer dizer. Então, relacione as principais doenças transmitidas pela água à sua característica. Ou seja, aí tem o seu causador. Doença causada por bactéria. Quem que causa a bactéria? A leptospirose, a diarreia, a cólera, a esquistossomose. Chamada de doença do caramujo, ou chamada aquela barriga d'água, né? Que a criança fica, a pessoa fica com a barriga inchada, lembra que a gente explicou? A letra C é muito comum em crianças. Qual é aquela doença que é muito comum em crianças? Porque anda descalço, coloca a mão suja na boca, né? Não lava os alimentos antes de comer. Qual é essa doença? E a letra D, seu agente causador, ou seja, quem causa é o vibrião colérico, né? Ou seja, é um verminose, viu? Chamado de vibrião colérico. Então, você vai colocar as letrinhas da primeira coluna lá na segunda coluna. A 6.1 diz o seguinte: Laura pegou esquistossomose e está tomando a medicação para aliviar os sintomas da doença. Troque os símbolos por letras e descubra outras maneiras de evitar a doença. Ou seja, tem um diagrama aí onde tem letra. Letra A é um desenho, letra B outro desenho, letra C outro desenho. Então, você vai trocar esses desenhos pelas letrinhas que estão lá em cima. Aí, tá vendo? Tem o guarda-chuva, tem o círculo, tem o quadrado, o cadeado. Então, você vai colocando as letras de cada figura embaixo e você vai formar a frase, tá? A 7ª questão diz o seguinte: por que muitas pessoas morrem com graves doenças transmitidas pela água? Por que elas morrem? Porque essa água está limpa? Como é que está essa água? Ela está suja? O que tem nessa água? São coisas boas? São coisas ruins? Então, você vai explicar com suas palavras por que muitas pessoas morrem com graves doenças transmitidas pela água. O que falta nessa água? O que tem nessa água? E pense um pouquinho que você vai descobrir, tá bom? A 8ª questão para você numerar. Numere corretamente. A leptospirose, que é aquela doença do rato. A esquistossomose, que é aquela doença do caramujo, né? Que a criança fica com a barriga d'água, bem grande. A cólera, que é aquela doença que as pessoas pegam por andarem descalços em lugares sujos, colocar a mão suja na boca, né? Alimentos que não são lavados, comer alimentos crus, né? Que também não são lavados, não tem uma certa higiene, tá? Isso aqui é por causa da falta de higiene. Então, você vai numerar, ler cada item, são 3 itens, então você vai ler e vai numerar. A 9, questão 9, de acordo com o que você aprendeu, explique com suas palavras, ou seja, com o que você sabe, com o que você entendeu das explicações. Como uma pessoa se contamina com diarreia infecciosa? Como é que a pessoa pega uma doença dessas, a diarreia infecciosa que, né, você vai várias vezes no banheiro, que ela é causada por causa de uma infecção? Como é que ela é contaminada com essa doença? Então, depois, né, que a tia explicou, a tia espera que vocês façam uma boa provinha, boa sorte, boa prova. Faça com muito cuidado, atenção, carinho, tá bom? Beijos para vocês e até a próxima aula.